Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" "O que foi?" Jesus perguntou, e eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram e dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que ele estava vivo." E a palavra vai seguindo nesta caminhada de Jesus com os discípulos, até que chega o momento onde Jesus faz com eles o que Jesus quer fazer comigo e com você neste momento, que é abrir os nossos olhos. Porque a palavra, no versículo 31, ela é textual. Diz que naquele momento da fração do pão, os olhos dos discípulos se abriram. Esse é o momento onde Jesus quer abrir os seus olhos. Lúcio, mas como assim? Por que abrir os meus olhos? Porque nós vamos caminhar com esta passagem bíblica, tendo como base a nossa própria vida. Sim, o Senhor caminha na estrada da nossa vida. A nossa vida é o chão por onde os pés do Senhor, Ele passa. Agora presta atenção no primeiro detalhe, que essa passagem já indica, para você se localizar melhor dentro dela. O texto vai apresentando 2 discípulos. Um deles tem nome, é Cleofas, e o outro não. Alguns exegetas costumam explicar que quando a narrativa bíblica traz a passagem desta forma, é que ela tem um indicativo de querer situar o leitor dentro daquela passagem. Por isso que não tem nome, porque o outro nome, o nome do outro discípulo, é o seu, é o meu. Então, nessa passagem, é como se nós pudéssemos ler: haviam 2 discípulos caminhando, um chamava-se Cleofas e o outro Cassiano. Dá até a dupla, né? C e C. Né? Pegou a referência, né? Tá bom. Então, e o seu nome, como é? Cleofas e Lúcio estavam caminhando naquele momento. Então, a primeira coisa que Jesus está fazendo com você nessa pregação é te trazendo para dentro. Você não está escutando à margem, você não está escutando apenas uma narrativa bíblica. Não. Jesus está falando com você na história da sua vida, para chegar com você no mesmo momento e no mesmo ponto, abrir os seus olhos e transformar a sua vida. A grande pergunta que Jesus faz a mim e ao sapo: você quer?
Você quer ter os seus olhos abertos ao longo desta caminhada que Jesus se dispõe a fazer conosco? Pois esse texto leva a mim a uma proposta de um renovar da esperança, a um novo encantamento com Cristo, a um novo encontro pessoal com Jesus Cristo. E aqui nós nos recordamos com saudade, mas com gratidão, do Monsenhor Jonas Abib, que durante toda a sua vida primou para que ele fosse um promotor do encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque a cada manhã nós precisamos de um novo encontro. Então, este momento onde você está escutando esta pregação, é o momento que Deus escolheu para que você possa ter um novo encontro com Ele. E neste novo encontro, ser renovada a sua esperança, ser renovado o seu encantamento com Jesus Cristo. Sabe, Valdênio, eu gostaria que você e cada uma das pessoas que estão acompanhando essa pregação pudessem anotar 4 palavras, porque essas 4 palavras serão o eixo central desta pregação e deste momento de encontro com Jesus. É como se fosse a escada que nós vamos subir degrau a degrau para que a gente possa se encontrar novamente com o Senhor. A primeira palavra é o tempo. Nós até usamos bastante aqui no decorrer do programa, é o tempo da misericórdia. Mas a primeira palavra é o tempo. A segunda palavra, o desânimo. Então, as 2 primeiras palavras, meio que pela prerrogativa negativa, o tempo, o desânimo. Depois, a esperança e a fé. Essas são as outras 2 palavras. O tempo, o desânimo, a esperança e a fé. O texto sagrado, ele nos faz ver o Senhor aparecendo. Eles estavam caminhando e de repente eles percebem que alguém começa a caminhar próximo deles e vai se aproximando cada vez mais e de repente está caminhando junto com eles. Estavam fazendo o caminho que eles estavam fazendo. E presta atenção nisso, porque depois eu vou aprofundar com você. Jesus se aproxima para caminhar com eles no caminho que eles estavam percorrendo. Ou seja, Jesus, ele foi ao encontro deles. Eles estavam indo para Emaús, é uma distância muito próxima de Jerusalém. Quando você for à Terra Santa, você vai poder talvez passar ali no seu roteiro em Emaús, mas você vai ver como é pertinho. Era coisa de 11 quilômetros e caminhando a pé era um dia e uma noite para chegar. Eles estavam neste caminho para Emaús. Mas o que acontece? Jesus se aproxima e eles não o reconhecem. Talvez isso poderia parecer normal e nem chamar a nossa atenção. Não reconheceram Jesus, ok, não é? Mas anterior à palavra os descreve como discípulos. Então era alguém que pertencia ao grupo de Jesus, era alguém que estava na caminhada com Jesus. Nós não sabemos bem se eles já eram dos primeiros discípulos, quando os apóstolos fizeram aquela primeira missão e arrebanharam os primeiros discípulos e eles começaram a seguir Jesus. A gente não tem essa ideia se estavam com Jesus durante todo o tempo do apostolado, 3 anos ou mais ou menos, não importa. O importante é que eles eram discípulos de Jesus. Eles já tinham ouvido falar de Jesus, eles já tinham visto Jesus. Talvez como você, que está na igreja desde o seu batismo, talvez batizado na infância, talvez batizado como adulto, com os sacramentos. De mim, de você também pode usar essa mesma expressão. Somos discípulos. Mas será que nós estamos reconhecendo o Senhor que vem caminhar conosco na nossa história? Ou talvez nós estamos como os discípulos de Emaús, até acolhemos aquele que chega, mas não reconhecemos na realidade de quem Ele é. Então isso precisa também chamar a nossa atenção e provocar em nós uma inquietação. Como o Sapo brincou, né? Ele está 19 anos aqui no Sorrindo para a Vida.
É como se ao longo desses 19 anos, quando o Sapo saísse aqui do estúdio, fosse caminhar ali pela chácara, Jesus chegasse perto dele e ele, maravilha, maravilha, mas não reconhecesse que ele era o Senhor. Já guarda isso dentro do seu coração também. Aí aqui a gente vai caminhando com essa perspectiva. Eles não reconheceram. Por quê? Aí cabe as duas primeiras palavras, o tempo e o desânimo. Porque vai na sua Bíblia e pega o versículo 21. O versículo 21 diz o quê? O versículo 21 fala: nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Ou seja, já tinha passado 3 dias e nada daquilo que eles imaginavam aconteceu. O coração daqueles discípulos estavam cheios das preocupações naturais. Eles esperavam aquela libertação dos romanos, da opressão românica, daquela opressão que eles viviam, daquela escravidão. E nada disso estava diante dos olhos deles. Ou seja, todo o pensamento deles estava aqui, nas coisas deste mundo. O que eles esperavam eram as soluções deste mundo. O que eu estou esperando? As intervenções messiânicas na minha vida neste mundo? Ou estou com o coração esperando a intervenção messiânica para o mundo que há de vir? E mais uma vez aqui nós nos recordamos do Padre Jonas, que pregava com a vida e depois com as palavras a expectativa da segunda vinda do Senhor. Os pensamentos do Padre Jonas não estavam nesse mundo. E as preocupações deles não estavam nesse mundo. Mas os discípulos de Emaús estavam preocupados com esse mundo, estavam com a apreensão deste mundo. E por isso, os 3 dias, e também alguns teólogos explicam isso, havia ali no contexto judaico aquela expressão que até 3 dias a alma não se separava do corpo. Depois de 3 dias a alma se separou, ou seja, morreu mesmo. Então, até a expectativa messiânica passou dos 3 dias, eles já não tinham mais esperança nenhuma. O tempo ali foi um inimigo para os discípulos de Emaús, e não um amigo, e não um mestre. O que foi acontecendo com eles? O sonho, a expectativa foi se frustrando, e porque o tempo foi cruel, eles se agarraram ao desânimo. Olha que forte essa expressão, porque o tempo foi cruel, eles se agarraram ao desânimo. Um outro detalhe que nós precisamos entender desta palavra: Jerusalém, a cidade da paz, também era a cidade do mover do Espírito. Foi ali que Jesus mandou os discípulos esperarem o poder de Deus. Porque lembra que Jesus disse: eu vou para o Pai e depois enviarei o Paráclito. E onde Jesus mandou que eles ficassem? Em Jerusalém. O Pentecostes aconteceu lá. E quem vai nas peregrinações tem a oportunidade de ir na casa onde aconteceu o cenáculo. Nós rezamos ali onde aconteceu o primeiro Pentecostes. Porque o Pentecostes aconteceu em Jerusalém. Lá era a cidade do avivamento. Por outro lado, Emaús, as traduções têm 2 significados. O primeiro deles, Emaús é igual a algo incerto. E a segunda tradução, que é uma expressão hebraica, quer dizer Hamat, águas termais, águas mornas. Entendeu? Eles trocaram o lugar do poder de Deus para caminhar em direção ao lugar da mornidão.
Eles trocaram a obediência da voz do Senhor, que disse: ficai aqui, para se colocar em caminho em direção à desobediência, de indo para o caminho contrário à voz e à direção de Deus. Portanto, como é que eles caminhavam? Eles caminhavam desanimados, porque a sua esperança já estava derrotada. O tempo matou a esperança. No coração daqueles discípulos, o tempo matou a esperança no coração deles. E eles então estavam caminhando sem rumo, porque eles estavam caminhando rumo ao incerto. Porque também essa é uma das expressões de Emaús. Eles caminhavam rumo à incerteza. Aquele que perde o seu rumo fica se lamentando e murmurando o tempo todo. Eu gostaria que você anotasse essa frase. Aquele que perde o seu rumo fica se lamentando e murmurando o tempo todo. Como você é esse segundo discípulo de Emaús, Jesus te trouxe para dentro dessa palavra para caminhar com você, e eu te pergunto: o que tem saído dos seus lábios? Louvor e gratidão ou lamentação e murmúria? Porque isso é um sinal. Se você está perdido no seu caminho, se você está caminhando rumo à mordidão, à incerteza, por onde estão direcionando os seus passos? Meus irmãos, minhas irmãs, o tempo, ele pode ser um grande amigo e ele pode ser um grande mestre. Ele pode ser o motor da fé, a fonte da fé, ou o motor e a fonte para o desânimo. Porque tudo depende da maneira como eu vivo com o tempo. Já havia se passado 3 dias. Quanto tempo faz que eu e você esperamos a manifestação de Deus? Quanto tempo, Giba? Flávia, você, eu, a Gi, todos os que amam bastante vocês, esperaram a manifestação de Deus. A diferença não está no tempo da espera, mas como eu administro o tempo que eu estou esperando a manifestação de Deus. Você percebe aqui como o Espírito Santo é sábio para iluminar a minha razão e a sua razão? O problema não é o tempo, não é o tempo que a gente espera. Meus irmãos, existem graças que eu espero na minha vida desde a minha conversão, que foi com 18 anos. Hoje eu tenho 50 e tem graças que ainda não aconteceram. E elas são muito importantes para a minha vida. Mas eu espero no Senhor. E o tempo não é meu inimigo. O tempo, ele é um combustível para a minha fé. Como existem outras situações, porque senão dá a impressão que eu sou o cara, né? Não, gente. Quem me conhece de perto sabe que eu tenho um grande defeito. Eu falo muito merda e bosta. Não é perdão aqui, falando assim publicamente. Mas é porque, na verdade, é isso que eu me sinto. Uma grande M. Para você não ter a ilusão de que eu sou o cara. Não, eu sou a M, bem grande. Não é? Para dizer, também comigo, várias vezes o tempo joga de bandido. E eu não sei administrar direito o tempo da espera. E ele se torna cruel comigo e quase que assassina a minha esperança. Nós estamos no mesmo caminho, no mesmo caminhar, estamos aprendendo a administrar o tempo como motor da fé e não como combustível para o desânimo. É preciso aprender a lidar melhor com o tempo. Porque muitas vezes, eu e você vamos esperar um dia após o outro, e sabe o que vai acontecer? Nada. Aparentemente, diante dos nossos olhos, que estarão turvos, não acontecerão nada, porque nós seremos incapazes até de reconhecer que Jesus está do nosso lado, caminhando conosco, enquanto não acontece nada. Porque o importante não é o que Ele vai fazer, o importante é que Ele está do nosso lado. Percebeu a diferença?
Meus irmãos, o importante não é o que Jesus vai fazer, o importante é que Ele está ao nosso lado. Eu me lembro, há muitos anos, nós fomos numa cidade mineira chamada Ubá, porque ali o pai de uma grande amiga minha, ele estava enfermo. E nós passamos uns dias ali naquela cidade. E fomos, eu ia chegar ali. E além de conhecer a casa desta minha amiga, de conhecer a mãe desta minha amiga, o irmão desta minha amiga, nós conhecemos o hospital em Ubá, porque o pai dela estava lá. E diante dos nossos olhos, nada estava acontecendo. Mas no nosso coração nós sabíamos que mais importante do que aquilo que Jesus poderia fazer com o pai dela, era ela, eu e a Gi termos a certeza de que se nós estivéssemos crendo que naquele tempo que Jesus estava lá, isso contagiaria a mãe e o irmão. Foi ou não foi assim, Valdênia? Foi. Estou falando dessa experiência que eu vivi com a Valdênia. Para que você perceba, gente, que todos nós enfrentamos os nossos desafios de aprender a lidar com o tempo e com o tempo da espera. Olha para o relógio que está dentro do seu coração e se pergunte: como você tem lidado com o seu tempo? Outro fator, eles comunicavam com Jesus uma tristeza profunda, porque a decepção, o desânimo, ele gera tristeza, porque ele mina a esperança, e sem esperança o ser humano não vive. Ontem eu dizia isso para minha filha, ela falou: pai, você é muito sonhador. Eu falei: filha, sem sonho o homem não vive. E eu posso traduzir: sem esperança o ser humano não vive. E aqueles discípulos caminhavam tristonhos porque eles estavam sem esperança no coração deles. O que está movendo o seu coração no dia de hoje? O que te move nesse momento? O desânimo ou a esperança? Cada um de nós deveríamos ser movidos pela esperança da ressurreição. Mas a gente se perde porque nosso pensamento fica naquilo que é material. E aí nós nos decepcionamos, que é outra característica da caminhada desses discípulos, a decepção e a falta de discernimento. Porque se nós ficamos olhando todos os acontecimentos à luz natural, ou buscando só um entendimento deste mundo, nós com certeza iremos nos decepcionar e não conseguiremos fazer um discernimento que vai nos impulsionar para o alto. Consegue entender onde Jesus está querendo te levar? Porque essa mesma atitude dos discípulos de Emaús se repete no nosso dia. A gente vai buscando Deus por aquilo que Ele pode fazer e por aquilo que a gente imagina que até o jeito dele fazer. Eu cheguei no programa hoje, eu não sou o Cassiano, né? O Cassiano é 440, mas eu sou 220, né? Aí eu cheguei aqui no programa, estava quietinho e tal, e o Sapo, muito perspicaz, falou assim: Lúcio, tu tá caladinho hoje. Eu falei: Sapo, eu tô com enxaqueca. E essa enxaqueca está desde ontem, não é? Foi para a Valdênia, ontem eu deitei às 7 da noite. Ela falou assim: então você realmente não estava em você, porque você deitar às 7 da noite, não é? Mas para dizer, o sofrimento, se ele não é transportado por uma outra visão, ele fica muito penoso e rouba da gente também a nossa esperança. Porque essa dor eu já tenho, desde que eu me entendo por gente, e ela não passa. Às vezes eu tomo um medicamento, é igual tomar água, não acontece nada. Mas o que eu fui aprendendo com a espiritualidade de Fátima, dos pastorinhos? Eu tenho que oferecer pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas do purgatório. Muda a perspectiva. O tempo tornou-se meu amigo. E eu não estou caminhando como os discípulos de Emaús, sem discernimento, sem rumo, na incerteza.
Está entendendo o que Deus está querendo fazer com você? Porque eu não fico preso no Deus que pode curar a minha enxaqueca. Eu fico preso no Deus que caminha comigo. Talvez você está esperando muitas curas físicas. Talvez você está esperando muitas libertações. Talvez você está na expectativa de que você consiga até aquele dinheiro para você pagar determinada conta. Tudo isso são as obras do Senhor, mas elas não são tão importantes quanto o Senhor. E é isso que roubou dos discípulos de Emaús a condição de fazer o bom discernimento e não deixar-se decepcionar, porque eles queriam uma libertação humana e Deus trazia uma libertação maior, que era o perdão dos pecados, a remissão da alma e a condição de chegar no céu. O que você está querendo para a sua vida? Essa é a grande pergunta que Jesus começa a fazer com você. O que você está querendo com a sua vida? Porque é por isso que eles não conseguiam enxergar Jesus, porque eles não estavam enxergando o verdadeiro, o real Jesus, mas aquele Jesus que faria o que eles queriam que fosse feito. E Jesus estava querendo fazer algo muito maior na vida deles. Meus irmãos, não tenham dúvidas. Hoje Jesus quer fazer algo muito maior na sua vida. Creia nisso. Ele não te chamou nessa caminhada, Ele não se aproximou de você no dia de hoje para caminhar no chão da sua vida para fazer uma obra meramente humana. Não. É para fazer uma obra extraordinariamente maior, que é uma obra celestial. Creia nisso. Jesus, Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. É por isso que Ele caminha. Mas se nós mantemos os nossos olhos fixos somente nos problemas, nós não vamos ter a chance de olhar para Deus. E muito menos escutar o que Ele fala. Então a gente não vai enxergar os sinais que Deus nos dá, porque nós vamos estar caminhando incertos, tão presos e tão fixos nos nossos problemas, que nós caminharemos na incerteza. É o tempo que matura a nossa fé. É o tempo que matura a nossa fé e torna forte a nossa esperança. Então, vou lhe dar um conselho que eu aprendi há muitos anos atrás com uma grande amiga minha. Aprenda a ser amigo do tempo. Seja amigo do tempo. E deixe que Ele traga a maturidade para a sua fé e apure a sua esperança, lhe dando a graça de ser uma mulher, um homem cheio de discernimento, e um discernimento que gera o ânimo, e o ânimo produz a esperança. É uma sequência. Agora, tira um pouquinho os dois discípulos e entra em quem caminha com eles. Jesus, Ele é o mestre. Ele não abandona os seus discípulos. Ele percebeu o quê? Que aqueles discípulos estavam no caminho errado. E é por isso que eu chamei a sua atenção no início, dizendo que Jerusalém estava aqui, eles estavam caminhando para Emaús. Eles estavam no caminho errado. Talvez eu e você nos colocamos no caminho errado tantas vezes na nossa vida. Talvez nós nos colocamos no caminho errado tantas vezes no mesmo dia. A gente erra o caminho tantas vezes. Nós livremente, conscientemente, erramos o caminho, saímos de Jerusalém e caminhamos para a mornidão de Emaús. E sabe, às vezes eu penso assim, sabe, meus irmãos, que às vezes, especialmente quando a gente toma o caminho errado, aí Jesus se apressa mais ainda para caminhar ao nosso encontro, para se colocar ao nosso lado e nos chamar de volta para o caminho certo. Porque Jesus ia poder ter chegado e falado assim: ei, sou eu, cara. Mas Ele não fez isso. Por quê? Porque Jesus, Ele primeiro quer te ouvir, como Ele quis ouvir os discípulos de Emaús.
Minha cunhada tem uma expressão que agora virou expressão lá de casa. É preciso esvaziar os tubos. Então, vira e mexe, eu e a Gia, a gente fala, né? Esvazia os tubos. Jesus quer que a gente esvazie os tubos da nossa mente, do nosso coração, com Ele. Então, quando Jesus se aproxima de mim ou de você, a primeira coisa que Ele quer fazer é te escutar. Meu irmão, olha aqui nos meus olhos. Talvez você está angustiado porque acha que não tem quem quer te escutar nessa vida. E eu estou dizendo para você, Jesus, Ele vai ao seu encontro neste momento. E a primeira coisa que Ele fala para você é: quero te ouvir, fala comigo. Fala do que está no seu coração, fala do que está no seu interior. Jesus se coloca para ouvir. Fale com Ele. Depois, o que Jesus faz? Ele revela a verdade. Porque Jesus começa o quê? Mostrar o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja, meu irmão? O fundamento da igreja é a palavra e a Eucaristia. Essa é a fonte de vida da igreja, porque a palavra, ela nos revela a Deus que age na história, e Deus, através da palavra, Ele ensina a mim e a você a fazer memória de quem é Deus e memória dos fatos de Deus na nossa vida. Por que aqueles discípulos se perderam? Porque eles se perderam da palavra. Eles se distanciaram da palavra. O que Jesus foi fazendo com eles? Jesus foi recordando a eles o Antigo Testamento, que já era a prefiguração daquilo que ele ia viver. E Jesus recordou a eles que no Antigo Testamento já se falava da cruz, já se falava da morte, já se falava dessa libertação que não era deste mundo. Jesus quer libertar você pela palavra. E mais uma vez aqui eu preciso voltar ao legado do Padre Jonas, o homem da palavra, o Jonas da Bíblia, que ensinou uma multidão a fazer o estudo bíblico, a ter o contato diário com a palavra. Meus irmãos, o contato diário com a palavra não nos deixa perdidos, não nos deixa errantes, não nos deixa sem memória de quem é Deus. Um povo que não faz memória é um povo que não se perpetua. Um povo que não faz memória é um povo que não sabe o rumo que precisa caminhar. A primeira coisa que Jesus faz é nos escutar, e depois Ele revela a verdade. A verdade está na palavra, e a verdade está na Eucaristia, alimento da alma. O Beato Carlo Acutis: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Eucaristia, fonte de curas, fonte de milagres, fonte de comunhão com aquele que faz cura e faz milagres. Nós precisamos da Eucaristia para estar em comunhão com o Cristo, esse Cristo que caminha comigo agora. Talvez você não consegue ver, gente, mas tem uma cadeira aqui, ó, e nessa cadeira, sentado do meu lado aqui, está Jesus. Porque Jesus decidiu caminhar comigo durante essa pregação. Jesus decidiu caminhar com você nesse momento da sua vida. Independente se você estava no caminho certo ou errado, Ele foi onde você está, Ele quer escutar você e Ele quer revelar a verdade da palavra e da Eucaristia. E por fim, Ele quer te trazer de volta para o caminho. Porque o que aconteceu com os 12 discípulos? Quando eles tiveram os olhos abertos, como seus olhos estão se abrindo nesse momento, e eles reconheceram Jesus na fração do pão, o que eles fizeram? Eles se colocaram de volta para onde? Para onde que eles foram, Cassiano? Para onde? Para onde? Para Jerusalém. Eles voltaram para o lugar onde Deus havia ordenado que eles permanecessem. Eles se recolocaram no caminho certo. Eu e você, a partir do momento que nós reconhecemos Jesus caminhando conosco, a partir do momento que nós falamos com Ele, a partir do momento que Ele nos revela a verdade, pela Eucaristia e pela palavra, nós nos colocamos de volta no caminho, porque os nossos olhos se abrem e o discernimento vem, e eu compreendo o que o Senhor está fazendo comigo. Então, entenda,
Não é porque Jesus me levantou da cadeira de rodas que eu me coloco no caminho certo. Às vezes eu me coloco no caminho certo com a minha cadeira de rodas. Não é pelo que Jesus faz, é pelo que Jesus é. E quando eu entendo isso, eu me coloco de volta para o caminho dele. Então, quais são as 3 coisas que Jesus faz conosco? Começando de trás para frente, ele nos coloca no caminho certo outra vez. Ele nos revela a verdade pela palavra e pela Eucaristia. Ele nos escuta. E ele faz isso porque ele se decide a caminhar conosco. E para a gente encerrar, qual é a postura que então eu e você precisamos ter? Precisamos ter, porque recentemente no Brasil, por uma falta de um conhecimento, de experiência com Deus, pessoas entraram numa creche, numa escola, numa outra escola, em diversos pontos do nosso país e cometeram um atentado contra a vida. Porque diversas pessoas, porque não têm uma experiência com Deus, são promotores da morte, em diversos tipos. Sejam pelas legislações, sejam pelas atitudes. Porque muita gente está se distanciando do caminho do Senhor, a apostasia da fé está crescendo e a frieza do coração tem levado muitas pessoas a se proclamarem como ateus. Este é o contexto atual. E eu e você, como discípulos de Emaús, que temos o Cristo caminhando ao nosso lado, precisamos encerrar esse momento tomando 2 atitudes. A primeira, aprender a rezar como eles rezam. Qual é a oração que os discípulos de Emaús fizeram e ensinam a mim e a você? Fica conosco, Senhor. Fica comigo, Senhor. Nesse momento onde você se sente sozinho, agora, faz essa oração. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Nesse momento onde você está angustiado, faz essa oração. Fica comigo, Senhor. Neste momento onde você abriu aquele diagnóstico e ali estava o resultado daquela enfermidade humanamente incurável, faz essa oração. Fica comigo, Senhor. Porque a lição que os discípulos de Emaús nos ensinam é trazer Jesus para dentro da casa do nosso coração e deixar que dentro da casa Ele nos revele a si mesmo no partir do pão e os nossos olhos se abram e então tudo se dissipa, porque eu não tenho mais dúvida, Jesus está comigo. Fica comigo, Senhor. Fica comigo nos meus medos. Fica comigo, Senhor, nessas situações onde eu já estava desanimado, onde eu já estava sem esperança, onde eu já estava sem perspectiva, onde eu já estava preocupado. Fica comigo, Senhor. É uma oração tão simples, mas tão simples que às vezes a gente acha que ela é desnecessária. E a gente quer orações elaboradas, a gente quer orações compridas, a gente quer aquela oração que faz arrepiar. Meu irmão, nós precisamos é dessa convicção. Jesus, fica comigo. E depois, qual é a atitude que eu e você precisamos ter? Ide anunciar o ressuscitado e ide anunciar a ressurreição. Jesus está vivo e ressuscitado e precisa ser anunciado com a nossa vida. E nós precisamos anunciar a ressurreição que acontece em nós. Precisa-se ser dado testemunho da ressurreição, o testemunho da nossa conversão. A ressurreição de Cristo precisa gerar em mim uma força que me ressuscita também. E não é só a ressurreição da carne, não é só a ressurreição para a vida eterna, é uma passagem da morte do pecado para a vida nova em Cristo, agora, também hoje.
com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu vivo, com a minha conduta de vida. Eu preciso me colocar a caminho, como os discípulos de Emaús se colocaram a caminho, mas no caminho certo, não mais no caminho errado. Então vamos rezar. Senhor Jesus, tudo que eu falei se perde, se não for pela força do Teu Espírito. Eu peço, Senhor, nesse momento, o batismo no Espírito Santo, pois é o Teu Espírito Santo, Senhor, que foi a força que Te ressuscitou, e é o Teu Espírito Santo, o único capaz de ter uma força tamanha que tira a mim e os meus irmãos do caminho errado nesse momento. Só o Teu Espírito Santo agindo em nós é capaz de iluminar a nossa razão e abrir os nossos olhos para reconhecer: comigo está o Senhor. Caminhando ao meu lado, revelando-me a verdade, está o Senhor. Por isso, Senhor, que eu peço, impondo as minhas mãos em primeiro lugar sobre a Valdênia, sobre o Cassiano, sobre o Giba, sobre o Sapo, sobre os meus irmãos que estão aqui como cinegrafistas, sobre o Rafael que está na direção do programa, sobre aqueles que estão trabalhando no áudio, sobre aqueles que estão trabalhando no corte, sobre a Luciana que está aqui no estúdio, na produção, todos aqueles, Senhor, a começar aqui, a começar agora, batiza-nos no Teu Espírito Santo, pois é o Teu Espírito, Senhor, quem convence o coração do pecado e revela ao coração a verdade. Mas eu rezo, Senhor, pedindo que a força do batismo no Espírito Santo vá agora pelo sinal dessa TV, pelo sinal desta rádio, pelo sinal desta internet, e que não fique ninguém, Senhor, ninguém neste momento que está acompanhando esta pregação sem a força do Espírito entrando dentro de si e gerando o dínamos da vida nova, e gerando o dínamos da ressurreição, e gerando, Senhor, o dínamos da comunhão contigo. Nós necessitamos, Senhor, como aqueles discípulos de Emaús necessitavam, nós necessitamos da Sua presença. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor. Vem para dentro de nós, Senhor, e se revela a nós na força da palavra, na força da Eucaristia, na força da Sua presença. Dá-nos, Senhor, dá-nos a graça da vida nova pela força do Espírito. Dá-nos os dons necessários para viver a nossa vida numa constante dinâmica da conversão. Dá agora, Senhor, a vida nova que nós precisamos, porque nós somos discípulos de Emaús dos dias de hoje. Não queremos mais caminhar errados, nós queremos, Senhor, caminhar na direção certa, e só o Senhor, pelo Teu Espírito, é capaz de nos dar a direção certa. Aí onde você está, se você ora em línguas, ore no Espírito agora, e deixa crescer a oração no Espírito. O canto inspirado já surge, e nós queremos orar em línguas e cantar a música inspirada, para que selando esse momento de oração, com tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo em nós. Obrigado, Senhor.